Mas vamos lá então, vamos assistir, por caráter informativo, a uma audiência de conciliação que recebemos, né, nós recebemos a audiência de conciliação envolvendo a doutora Jéssica e a mim, então vocês vão me ver em audiência de conciliação aí, juntamente com a doutora Jéssica, e vão ver que nem toda audiência é tranquilinha. Acompanhe. Doutor, o senhor tem interesse em ouvir os réus? Não, eu particularmente não. Nenhum deles. Ok. Doutora Jéssica, Sim. a senhora chegou a ir presencialmente lá onde estava vendo a gravação, né? Que o senhor Benoni estava lá presente, né? Fazendo a gravação. Quando a senhora foi presencialmente lá, as funcionárias, elas chegaram a informar para a senhora, olha, tá tendo uma gravação, tem câmeras e tal. Quando a senhora foi, a senhora tinha ciência disso? Não, eu não tinha ciência que havia câmeras ao local. Nós tínhamos ciências que havia um aluno questionando sobre taxas que até então a autoescola havia me repassado, que estariam pagas pelo Detran e ele estava requerendo a devolução. Quando eu cheguei lá, é que eu me deparei com um circo armado, cheio de câmeras e a confusão toda. Certo. Quando a senhora chegou e viu que tinha. Deixa eu só confirmar, Tiago, os réus são todos presentes? Estão sim, doutor. Ok. Quando a senhora chegou lá e viu a câmera, e tem um momento até que a senhora fala diretamente para a câmera, nesse momento a senhora pensou, por exemplo, olha, quando a senhora chegou já tinha polícia, tinha as câmeras, a senhora pensou, opa, peraí, será que a minha imagem pode ser afetada aqui? Será que é melhor eu discutir isso judicialmente, documentalmente? Será que a gente pode discutir isso por e-mail, por exemplo? Como é que foi esse pensamento da senhora ali? Não, porque não me foi ofertado. A todo momento que eu me deparei, quando eu cheguei lá, eu percebi que o primeiro requerido, ele não queria conversar, ele queria fazer uma exposição exagerada da situação. Tanto que eu repeti diversas vezes, a senhora pode ver no vídeo, que se ele estivesse insatisfeito com a resposta da autoescola, que eu estava lá atuando como advogada, hoje eu nem represento mais os clientes, então é indiferente o problema em si do aluno. Eu estou tratando aqui do meu problema, do meu Sim. dano psicológico, né, da minha exposição. Então eu percebi isso, que não adiantava o que eu falasse, que ele iria manipular. E o de todo que eu achei mais caótico a situação e perigoso para mim, que além das ameaças de morte dos seguidores deles, que eu posso comprovar para a senhora que eu não paro de receber Assim, aqui, que está... eu vou chegar, eu só vou cortar a senhora, porque Sim, eu vou chegar é nessa. só para você entender qual que foi o meu raciocínio. Então, quando eu vi que não iria de jeito nenhum, né, que ele não iria cessar, que ele queria mesmo partir para essa questão de agressividade, eu falei o que eu deveria falar enquanto representante, com as informações que o meu cliente havia me repassado, e ele me disse que iria me enviar, que eu ia ter acesso, né, às imagens quando ele fosse editar o vídeo, que não me foi feito. Ele fala isso até no telefone, que a senhora vai ter acesso. Você pode ver no vídeo que ele fala, eu não tive acesso. Eu só tive acesso quando foi ao ar, ao YouTube. E quando finalizou as gravações, ele foi para trás do muro da autoescola e fez uma conclusão só a meu respeito, me desqualificando enquanto profissional e enquanto pessoa. Isso eu não Eu eu vou tinha botar a senhora novamente, desconhecimento. porque a minha pergunta ela foi um pouco mais Porque objetiva, isso não me doutora. foi autorizado. Em momento nenhum eu autorizei ele fazer essa publicação dessa Tá, forma. mas a minha pergunta quando a senhora chega na autoescola, já vê a câmera, e tem momento que a senhora fala diretamente para a câmera, ali quando a senhora vê a câmera, a senhora pensou assim, não, vou... Porque eu percebo na imagem que a senhora chega ali querendo fazer um acordo e tal, e depois as coisas vão evoluindo, né? Mas no momento que a senhora chega e que a senhora, inclusive, fala diretamente para a câmera, vê que tem câmera, no telefone, inclusive, ele informa para a senhora assim: a senhora vai ter acesso. Não, sim. A reportagem deve ir ao ar amanhã. Ele informa assim. E daí, quando ele faz essa informação, ele já está dizendo para a senhora assim: olha, você vai ter acesso quando for para o ar. A senhora tentou Não. barrar isso, assim, por exemplo, sei lá, com uma notificação extrajudicial, olha, não autoriza a minha imagem a ser vinculada. Não, o falar dele, você vai ter acesso, entendo eu que você vai ter acesso à reportagem antes de publicar. Antes de publicar, porque da maneira que publicou, até por uma questão lógica, eu jamais autorizaria ele publicar uma reportagem da maneira que ele publicou, me desqualificando como profissional e fugindo do problema em si, que ele, em tese, gostaria de resolver. Entendi. E a senhora foi lá pessoalmente por quê?
A autoescola me solicitou, falou que estava se criando, né, um problema muito gigantesco, se eu poderia comparecer presencialmente. Então, enquanto profissional, eu não ia negar um pedido do meu cliente, até porque eu recebia para isso, então por isso eu fui. Essa questão, esse processo desse consumidor, ela foi judicializada, esse processo? Eu desconheço porque eu não represento mais a autoescola, então, com relação a esse aluno, eu Mas desconheço. na época tinha sido judicializado? Não, não tinha sido judicializado. Ok, só tinha ido no PROCON. Esse aluno procurou somente esse repórter, né? Esse Benjamin. Eu não sei de qual órgão esse rapaz é filiado. A senhora falou que ia chegar nessa questão dos danos psicológicos, é que eu queria deixar bem claro Eu esqueci. para a senhora aí. Eu vi que a senhora recebeu, é porque, na verdade, eu queria fazer perguntas para o senhor Benoni, que teria vinculação com esse fato, mas vamos lá. Eu vi que a senhora recebeu, inclusive no vídeo do YouTube, tem, né, comentários. Tem bastantes comentários, assim, relacionados à Sim, porque assim, senhora diretamente. E eu vi que a senhora posta também comentários ofensivos, né? O que acontece? Eu não sou contra o trabalho desse rapaz. Eu acho que cada um estava ali no seu ramo de trabalho. Só que a partir do momento que é legal, ele foi lá para tentar resolver um problema de uma pessoa, tudo bem. Eu não sei se ele é filiado ao Procon, o que ele é, não sei. Tudo bem. Só que a partir do momento que ele foge do contexto de resolver o problema do aluno e começa a me atacar a minha imagem e eu começo a sofrer danos psicológicos, isso aí é inadmissível que a gente viva num Brasil que permita isso. Então, a minha discussão aqui não é tão do problema do aluno. Só vou te cortar. Porque ele não... Brandon, o senhor pode ligar a câmera para mim, por gentileza? Em si, para mim, é irrelevante. Agora, você pegar, né, utilizar daquele contexto para prejudicar a minha imagem enquanto profissional, me trazendo ameaças de morte, danos psicológicos que eu recebo dos seguidores deles até hoje, é isso aí que eu quero discutir, é essa violação. Porque isso sim é um dano irreparável. Doutora, então vamos falar dela. Como é que foi? Foi a partir, assim, a senhora chegou a ver os comentários depois dos vídeos? Não, a senhora... doutor Brandon, o senhor pode colocar o senhor Benoni junto com o senhor na câmera? Ok, obrigada. Doutora, a senhora... Como é que foi? A partir do vídeo, o vídeo viralizou, não? Como é que a senhora ficou sabendo do vídeo? Como é que a senhora recebeu esse vídeo? Olha, no início... vou começar de quando eu descobri. Quando eu descobri o vídeo, eu entrei em um surto psicológico, que foi quando a comissão da mulher da OAB, da mulher advogada, né, e os meus colegas de trabalho me acolheram. Porque eu comecei a receber N comentários ofensivos à minha pessoa, à minha conduta profissional, me ameaçando de morte, dizendo que tinham dados pessoais da minha casa, que iriam vir aqui, que iriam fazer coisas comigo. Então, assim, foi absurdamente. Eles começaram a me seguir no Instagram em um boom de pessoas. Eu perdi clientes com isso, inclusive o pessoal da autoescola, eles rescindiram comigo em razão dessa reportagem, porque eles haviam me repassado uma informação, e aí esse senhor foi ao Detran, foi com esse aluno, fez um escarcéu danado, e aí, no final das contas, eu fiquei como a maior prejudicada da história. E não só por conta dessa conduta profissional, em que ele me desqualifica, em que ele me coloca como burra, desconhecedora da lei, tanto que os seguidores deles me mandam estudar, me chamam de que eu sou uma vergonha nacional. A senhora pode ler os comentários, né? Os mais ofensivos que eu decidi procurar a Polícia Civil foram de morte. E essas ameaças continuam? Continuam e parece até que essa semana piorou justamente por causa dessa audiência. Porque eu comecei a receber o boom de novo. Porque tem o boom, aí volta. Tem o boom, aí volta. Sempre quando tem alguma atualização. Até porque ele prometeu também que gravaria a audiência e que mostraria no YouTube. Então eu já peço à senhora para proibi-lo de fazer isso, porque é um processo que está em segredo de justiça, né? Então... Eu acredito que o doutor Brandon ele tenha essa consciência e deve ter alertado. Ele não tem. Ele não tem, ele me ataca sem precedentes. Doutora. A questão agora que eu quero saber é quais que foram as consequências. Por exemplo, a senhora continua no escritório? Não. A senhora me informou que a senhora perdeu clientes. Vida social, questão de... A senhora fechou o Instagram? Não. A senhora continua recebendo directs? Eu fechei o Instagram.
Hoje eu já abri ele, mas eu não tenho a possibilidade de deixar os comentários abertos. Todas as minhas publicações têm que ser sem comentários, porque se eu abrir, eles atacam e começam a comentar comentários ofensivos à minha pessoa. Continuo trabalhando, mas perdi não só o cliente da autoescola, que me pagava mensal, como eu perdi outras 2 empresas também, que eram meus clientes. Certo. A senhora tem mais alguma informação dessa questão desses danos? A senhora chegou a ser ofendida, assim, na rua? A senhora passava na rua, foi ofendida? Muito, na academia me chamavam de doutora de Araque, me chamavam de ladra, que eu estava roubando o Gabriel. Para mim é muito complicado falar, doutora, porque eu estou em processo de terapia. A OAB me disponibilizou esse serviço de psicológico de terapia, porque eu não conseguia falar sobre o assunto. Eu tinha medo de ir no supermercado, tinha medo de ir na padaria, porque ele tem seguidores em todos os lugares e eles ficavam me apontando. A senhora pode ver no vídeo que eu era loira. Eu pintei o meu cabelo. Eu ia fazer essa pergunta. Eu pintei o meu cabelo para as pessoas pararem de me reconhecer na rua, de querer me apontar, de querer me agredir. Eu não tinha paz para malhar, eu não tinha paz para comer, eu não tinha paz para entrar dentro de um fórum. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser agredida. Porque a senhora imagina, as pessoas falarem, eu tenho o endereço da sua casa e tem o CPF, tem a sua identidade, eu vou raspar sua cabeça, a senhora não sabe com quem você está mexendo, vou dar um tiro na sua cara. Eu tenho medo disso. Certo. A senhora continua advogando? Continuo porque eu preciso comer, porque eu vivo disso. Então eu ainda tenho que eu tive que fazer uma reunião com os clientes que me restaram, explicar a situação e eles falaram: "Não, doutora, nós aqui vamos dar uma chance para a senhora, nós vamos continuar, porque a gente vê que esse cara é sensacionalista". Mas eu perdi mais de R$ 6.000 por mês, porque ele me levou 3 clientes empresariais. E eu não sou rica, doutora. Se ele é assim, eu não sou rica, sabe? Eu ainda estou em ascensão e eu preciso de dinheiro. Eu não posso sofrer esses danos assim, porque eu me banco, eu me sustento. Então, assim, eu sou muito guerreira com isso. E eu achei um absurdo o que ele fez comigo, porque ele não me deixou só danos psicológicos. Ele me deixou traumas. Ele me deixou medo de ir na rua. Eu tenho medo de sair sozinha. Eu tenho medo de fazer as coisas sozinha e ver um seguidor dele me atacar. Tenho muito medo. Doutor Brandon, o senhor falou alguma coisa? Eu não consegui ouvir. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza. Sim? Eu gostaria de perguntar se algum desses ataques que a doutora diz que sofreu foi de autoria do senhor Benoni. Foi de seguidor dele, Breno. Você sabe muito bem que foi de seguidor dele, que eles mandam para mim. Doutora Jéssica, Eles mandam para mim, eu sou seguidor do Ben Mendes, te vi no canal do Ben Mendes e começa a me xingar. Ele sabe disso. Doutora, a pergunta do doutor foi um pouquinho mais objetiva. A pergunta do doutor foi se alguma dessas ofensas saiu diretamente do senhor Benoni. Ele fez rios contra mim no primeiro dia, debochando da minha cara, falando que eu estava querendo fazer espetáculo. Eu não vou tirar a responsabilidade dele, não. Foi os seguidores dele, sim, e ele junto, que ele tá por trás, que ele é um falso. Doutora, eu vou pedir um pouco de cordialidade para que a gente consiga. Doutora, mas eu fui ameaçada de morte e esse cara quer debochar da minha cara. O Breno ameaça de morte não é no juizado civil. Doutora, ameaça de morte não é no juizado civil, tá? Eu só vou advertir a senhora que a senhora tem um pouco mais de cordialidade para que a gente continue a audiência com urbanidade, no mínimo, tá? Doutora, a pergunta está respondida. A doutora respondeu que, em primeiro momento, sim, foi diretamente pelo senhor Benoni, mas posteriormente ela identificou que foram seguidores do senhor Benoni. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber se foi juntado nos autos alguma prova documental sobre as perdas. Doutor, pergunta de juntada de documentos nos autos, o senhor pode abrir o processo e ver. O senhor tem alguma pergunta objetiva para fazer para a autora? Não, satisfeito. Ok. Senhor Benoni, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, depois eu vou passar a palavra para os advogados. Senhor Benoni, quem que coloca o título das reportagens? A edição. A edição? O senhor dá palpite? Eu sou o jornalista responsável por tudo que é publicado. Certo, então o senhor é responsável pelo título da publicação. Responsável por tudo que é publicado, Excelência. Ok. Quando o senhor coloca no título, então, vejam o que a advogada faz ao telefone durante a reportagem. O senhor remete que as pessoas que seguem o senhor, elas clicam no vídeo para assistir a reportagem pelo conteúdo, que é de direito do consumidor, ou elas clicam no vídeo com o interesse de saber o que a advogada fez ao telefone durante a reportagem? Doutora, tradicionalmente, no jornalismo, são utilizadas manchetes para atrair a audiência
ou o leitor. Então, um título em uma matéria jornalística se assemelha a uma manchete de um jornal. O objetivo final é trazer leitores ou trazer espectadores ou telespectadores à notícia que vai ser veiculada. Certo, mas vou perguntar novamente. Pois Quando o não. senhor coloca uma profissão, né? Vejam o que a advogada fez, a advogada faz ao telefone durante a reportagem. O senhor acha que as pessoas, elas clicam no vídeo para acessar o conteúdo de direito do consumidor? Deixa eu ver o que aconteceu com esse consumidor para ver se, por exemplo, se alguma coisa comigo também eu poderia, né, seguir esse exemplo. Ou para ver o que a advogada fez ao telefone. Acho que as pessoas procuram saber o que acontece no direito do consumidor. Entendi. Mesmo com esse título. Eu não posso responder, fazer juízo de valor. Eu posso dizer que eu acho que as pessoas elas se interessam por direito do consumidor, todas as que me seguem. Ok. Quando o senhor diz... senhor, por exemplo, quando o senhor passa o contato profissional da doutora Jéssica na gravação, qual que é a intenção do senhor? O senhor fala Eu não- assim, esse escritório aqui, a Jéssica, e na verdade eu tenho uma outra pergunta junto. Quando Pois a não. doutora Jéssica chega ao autoescola, o senhor a chama de Jéssica, fala assim, Jéssica, olha aqui esse documento. O senhor costuma, por exemplo, quando o senhor se trata com advogados, que ela estava lá representando, como representante, né, com uma procuração do local, o senhor já chega falando com ela, Jéssica, o senhor acha que essa atitude do senhor já diminuiu como profissional? De forma nenhuma, Excelência, até porque eu sou estudante de medicina e uma das coisas que eu milito é que nós devemos deixar de lado qualquer tipo de título para nos aproximarmos das pessoas com quem nós queremos comunicar. Então, se eu percebo que é importante para alguém ser tratado pelos seus títulos, certamente assim eu os trato. Mas, inicialmente, a minha tendência pessoal é que não me tratem por títulos e nem tratar as pessoas por títulos, porque acredito que o nome é muito mais importante, inclusive é um direito de personalidade, ele diz respeito à pessoa em si. E o seu Eu título é concordo apenas com um o senhor, recorte dela. certo. Eu concordo com o senhor, só que eu só preciso advertir o senhor que na advocacia o título ele é obrigatório, tá? Você tratar um advogado por doutor, ele é um respeito profissional, inclusive. E assim Muito como você obrigado falou que o pela senhor é informação. estudante de medicina, o estudante de medicina ele não tem nem qualquer direito de ser chamado de doutor. Isso é uma questão do dia a dia, do corriqueiro, que se é normatizado, que se chama médico de doutor, tá? É só uma questão Entendi. de... Porque quando o senhor chama, quando ela chega e o senhor chama ela de Jéssica, daí eu queria saber a intenção do senhor, se era de fato diminuir a profissional, ou se o senhor tem alguma... Agora eu entendi o posicionamento do senhor com relação a isso. Sim. Eu entendo que quem está sendo. Desculpa, eu entendo que quem está sendo inquirido aqui sou eu, mas só a título de informação, então. Existe, então, alguma lei que me obrigue a chamar advogado ou profissionais da carreira jurídica de Existe um doutor? decreto imperial. Existe um decreto imperial. O senhor pode pesquisar Ok. que existe um decreto imperial que fala sobre isso. Pois não, Obrigação, obrigado. a gente não tem obrigação nenhuma, né? Mas se você chegar, por exemplo, para um juiz e chamar ele pelo nome, o senhor vai ser advertido com toda certeza. Assim como qualquer advogado, o senhor será advertido. Então estarei descumprindo a lei. Obrigado pela informação. De nada. Quando o senhor, agora novamente, quando o senhor chama, fala do escritório onde ela trabalha, coloca o nome dela, inclusive fala o e-mail dela. Qual que é a intenção do senhor? Eu realizo inúmeras reportagens todos os dias e eu acho que uma reportagem ela precisa, pelo dever da informação, ser o mais claro possível. Eu não vou conseguir responder, ser o mais clara possível, A intenção aliás. do senhor era passar uma informação ali, tipo fazer uma reportagem mais completa. A minha intenção sempre é passar uma reportagem mais completa possível. Certo. Quando o senhor chama, o senhor sai, o senhor conversa, o nome dele era Gustavo. Não me lembro agora. Gabriel. Gabriel. Quando o senhor sai com o senhor Gabriel, da autoescola, fala assim, e conversa com ele ali do lado de fora e tal. E aí, quando o senhor sai e fala com ele, olha, Gabriel, a gente pode
Aqui eu acho que a gente não tem mais muito o que conversar. Se eles quiserem ir para o judicial, a gente vai para o judicial. Mas se o senhor quiser, a gente pode fazer um boletim de ocorrência. Aí ele fala, não, vamos fazer um boletim de ocorrência. Daí o senhor liga para a polícia e aí você escolhe entrar para a autoescola para fazer o boletim de ocorrência. Qual que foi a intenção do senhor entrar novamente na autoescola, chamar a polícia para entrar na autoescola e fazer o boletim de ocorrência lá dentro? Eu sigo sempre a recomendação institucional da Polícia Militar. E a recomendação institucional da Polícia Militar é que a viatura deve ser solicitada no local dos fatos. O senhor não, assim, não teve nenhuma intenção de provocação ali com relação à autoescola? Não. Eu sou um jornalista, Excelência. A minha intenção nunca é provocar, é noticiar. Certo. Quando o senhor diz para a doutora Jéssica, assim, eu não vi os outros vídeos do senhor, então eu estou falando da doutora Jéssica. Quando você diz para ela que ela precisa estudar mais um pouquinho, quando ela prefere onerar os clientes dela em vez de resolver as coisas na conversa. Quando o senhor diz que... Bom, quando o senhor faz essas falas, o senhor entende que o senhor está atingindo uma profissional... Assim, o senhor entende que o senhor saiu um pouco do foco, que é resolver a questão do consumidor, que ali o senhor já viu que já não teria acordo, ou o senhor entende que o senhor estava atingindo uma profissional? Eu não Ou me o senhor recordo. pensou talvez na imagem da doutora Jéssica, né? Pois não. Como eu disse, senhora, eu realizo diversas reportagens, inclusive após essa, várias outras. Eu não me recordo de ter dito essas palavras que a senhora diz. Inclusive agora, sendo inquirido, eu me sinto na vontade de ter assistido mais uma vez essa reportagem antes da audiência para conseguir responder de forma mais clara. Mas eu não me lembro de ter dito isso na reportagem e não vou saber responder sobre isso. Tá, não, mas assim, eu falando para o senhor, que o senhor disse que ela precisa estudar mais um pouquinho, que todo advogado precisa ter conhecimento do artigo 6º do CDC, que você repete, inclusive, que ela precisa estudar mais, e que o senhor disse que ela prefere onerar os clientes do que resolver conversando. Quando você ouve isso que o senhor disse, como que o senhor, o que o senhor acha dessas falas? Excelência, conhecendo muito bem o meu perfil ético, eu posso assegurar, eu não me lembro, mas eu posso assegurar à senhora que eu jamais disse que a doutora Jéssica prefere onerar os seus clientes. A minha postura nas reportagens nunca é de ataque pessoal. Eu me atenho aos fatos. Certo. Doutor, eu não sei se... Bom, a gente pode passar, inclusive, esse trecho, se o senhor tiver interesse. Por gentileza, se assim for necessário. Os prepostos, né? O senhor Jefferson e a senhora Amanda. Na verdade, provavelmente eles não vão saber. A única coisa que eu queria entender, nós fizemos denúncias da política de privacidade, dizendo que havia uma exposição indevida da imagem. Ambas as empresas não disseram nada sobre isso e teceram argumentações genéricas sobre que isso é avaliado por uma equipe. Se algum deles souber explicar isso, eu queria entender se eles receberam ou não essas denúncias de violação de direitos autorais e de imagem, e se receberam, qual foi a tratativa que foi dada. Senhora Amanda, a senhora sabe responder essa pergunta? Oi, me escuta? Sim. Porque o Facebook não pode fazer juízo de valor sem ordem judicial, em razão do Marco Civil da Internet. Não sei se o doutor tem conhecimento do Marco Civil da Internet, mas qualquer filtro do Facebook seria uma prévia censura. Está sendo sem autorização? Ok, mas então eu posso divulgar a imagem de qualquer pessoa. Senhor Jonathan, só um momento. O áudio do senhor... Senhora Amanda, só um momento. O áudio do senhor, doutor Jonathan, falhou um pouco, tá? Ok, eu repito, excelência. O que eu quero entender assim... porque então eu posso expor a imagem de qualquer pessoa sem autorização expressa. E a plataforma não faz nada. Nesse caso, você tem livre expressão. Aí existem ferramentas do próprio Facebook onde o usuário pode fazer denúncias. Mas conforme o Marco... A pergunta do doutor... O doutor fez essa pergunta. Se o Facebook recebeu essas denúncias. Ele recebe e avalia. A pergunta é se o Facebook... Ok, a pergunta ele recebe e avalia.
senhora tem conhecimento se nesse caso o Facebook recebeu as denúncias? Ele recebeu e avaliou. Só que, Ok. de acordo com o Marco Civil da Internet, a gente não pode fazer juízo de valor. Ok. Entendeu? O outro é o Google com o YouTube, né? A mesma pergunta. Sim. Senhor Jefferson, o senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo. Ok. Doutor, É a mesma pergunta. Se o YouTube, né? O Google, o YouTube, enfim, seja quem for aí dessa empresa, recebeu a denúncia de violação de direito de imagem, e se recebeu, qual foi a tratativa dada? Correto. Recebeu, né? A Google avaliou que estava dentro da liberdade de expressão e a retirada ela somente poderia ocorrer com ordem judicial, que inclusive teve a liminar negada. Assim. doutor, Ok, mais alguma sem mais pergunta? perguntas. Sem mais perguntas. Ok. Senhor Benoni, com relação, eu vou pegar aqui a gravação, tá? Mas com relação, agora que o senhor sabe, a partir desse processo, que por meio desse vídeo, a imagem da senhora Jéssica, ela, assim, aparentemente foi manchada, né, no meio profissional, vamos dizer assim, a partir que o senhor ficou sabendo agora, né, por meio desse processo, eu acredito, ou por meio das falas dela agora em audiência, que ela tem recebido bastantes ameaças de morte. O senhor acha que foi por meio de como que o senhor conduziu, por exemplo, essa reportagem, pelo título, ou pelo, sei lá, ela informou que o senhor fez um Reels lá em seguida, né? Falando sobre ela pessoalmente. O que o senhor acha que levou a essas pessoas a atacarem a doutora Jéssica? Excelência, se a senhora tiver acesso, no dia que a senhora tiver acesso ao suposto Reels que a doutora Jéssica está dizendo que eu fiz, se acontecer a possibilidade de ter acesso a esse Reels, eu gostaria que a senhora me mostrasse, porque isso é uma mentira, não houve Reels com menção à senhora Jéssica. Durante a reportagem, agora respondendo à pergunta da senhora, o dever de uma democracia é preservar o jornalismo. O jornalismo o jornalismo é a segurança da democracia. A publicidade dos atos e a publicidade dos atos institucionais e dos atos da vida civil é o que asseguram a democracia. A função do jornalista é publicar. O jornalista não pode, de maneira nenhuma, ser responsabilizado pela conduta dos participantes da sua reportagem e as consequências públicas que essa conduta vai trazer. Se trouxer, porque se nós responsabilizarmos o jornalista, que a única função é noticiar um fato, se nós responsabilizarmos o jornalista pela conduta que o entrevistado teve e a consequência perante a audiência que essa conduta do entrevistado teve, se nós responsabilizarmos o jornalismo, o Poder Judiciário brasileiro vai estar ferindo com ferida de morte a democracia. Porque nenhum jornalista poderá trabalhar a partir do momento em que eu trabalho, sou responsável pela notícia que publico, mas ainda sou responsável pela postura do meu entrevistado e, além disso, sou responsável pela consequência, eventual consequência que essa postura vai ter perante a opinião pública. Então, se for verdade tudo o que a doutora Jéssica está dizendo acerca de eventuais ameaças que esteja recebendo, certamente, como um democrata que sou, eu repudio qualquer ameaça. E a gente sabe que existem os meios ordinários para coibir ameaça. E um dos meios ordinários para coibir a ameaça é punindo e buscando a responsabilização de quem cometeu a ameaça. E não é censurando, não é indo atrás de jornalistas e tentando censurar o seu trabalho, a partir do momento que o jornalista foi jornalista e o entrevistado foi entrevistado e teve a sua conduta. Certo. O senhor chegou a ver essas ameaças ali? Tem uns comentários no vídeo, embaixo do vídeo, o senhor chegou a ler? Eu não leio os comentários porque eu preciso me blindar justamente do meu trabalho. Eu preciso de foco para o meu trabalho. Então eu preciso otimizar ao máximo do meu tempo. Eu tenho um compromisso
com a reportagem. Eu não posso ficar lendo os comentários da reportagem, porque ali podem ter diversas outras coisas, sejam elogios extrapolados, que podem, em algum momento, talvez, atrapalhar a forma como eu conduzo meu trabalho. Então, eu conduzo meu trabalho pensando que eu sou um jornalista responsável por noticiar fatos, amante da democracia, e eu quero noticiar fatos. Só Certo. isso. Então, o senhor não chega a ler os comentários? Não, eu não, nem tempo, Excelência, me desculpe, mas nem tempo para ficar lendo os comentários eu disponho. Quando a pessoa, por exemplo, ela fala assim, a doutora Jéssica, nessa reportagem, ela chegou a falar assim, olha, Benoni, não quero que a minha imagem seja vinculada, você pode borrar o meu rosto. Excelência, pelo contrário, e está publicado, a doutora Jéssica, ela chega e aliás, por telefone, se me recordo bem, mas como é um padrão que eu faço, sempre que eu ligo para alguém, eu informo que está sendo realizada uma reportagem ali. Então, muito provavelmente eu o fiz, a senhora que teve acesso à reportagem pode saber disso. Provavelmente eu informei a ela que estava sendo gravada uma reportagem. Quando a doutora Jéssica chega, a primeira coisa, se eu não estiver enganado, salvo engano, a primeira coisa que ela faz é dizer para mim assim, não exatamente nessas palavras, porque, como eu disse, tem muito tempo que eu não assisto, mas eu sei que ela faz um combinado. Vocês estão gravando, eu também vou pedir, eu vou entregar meu telefone e vou pedir que gravem também. Eu sei que houve um combinado de ambos gravarem. E mais, durante a reportagem, enquanto eu estava ali como jornalista me esforçando para conseguir chegar a um acordo que fosse bom para o consumidor, e o policial militar estava fazendo o seu trabalho da lavratura da ocorrência, a doutora Jéssica estava se ocupando em fazer stories para postar no Instagram. Posteriormente à edição, à publicação da reportagem, novamente fomos informados pela equipe que acompanha a publicação da reportagem, que publica a reportagem, aliás, nós fomos informados que a doutora Jéssica, ao contrário do que está sendo afirmado aqui nesta audiência, a doutora Jéssica foi às plataformas do Instagram para agradecer o engajamento que as pessoas estavam dando a ela, do Brasil inteiro. Ela disse que o Brasil inteiro estava mandando mensagem para ela, agradecendo pelo engajamento, dizendo que estava indo para a academia muito feliz e dizendo que a audiência queria deixá-la rica. Ou seja, para mim não combina uma pessoa que, após uma publicação de uma reportagem, durante a reportagem, aliás, faz stories, faz um combinado para que eu grave e você também grave. Depois dessa reportagem publicada, esta pessoa vai com trajes de academia, dizendo que está indo para uma academia muito feliz, agradecendo pelo engajamento, que o psiquiatra, não sou psicanalista, mas me parece muito incoerente uma pessoa que agradece pelo engajamento recebido dizer que está sendo atacada ou que está com dano psicológico pelo mesmo engajamento que ela agradecera. Certo. Senhor Benoni, a minha pergunta foi um pouco diferente, foi um pouco mais objetiva. Pois não. No contato com a doutora Jéssica, ou ali, logo posterior, quando vocês viram que ali já não teria algum acordo, enfim, né, que já teve um excesso ali de energia, teve um excesso de falas, enfim. Se houve algum pedido de borre o meu rosto, ou não coloque o nome do escritório que eu trabalho. Jamais. A doutora Jéssica fez um combinado comigo enquanto jornalista e com a minha equipe. Inclusive, eu tive dificuldades para falar diretamente com a doutora Jéssica, porque ela estava muito ocupada em falar diretamente para a câmera. Excelência, eu digo que eu estou realmente espantado com tudo que eu estou ouvindo aqui nessa audiência, porque não me parece a mesma pessoa que estava na reportagem. A doutora Jéssica, ela tem uma postura, inclusive, muito descontraída diante das câmeras. Ela fala diretamente para as câmeras. Ela sabia que a reportagem seria publicada. Houve um combinado. Em momento nenhum, ela pediu para que não fosse gravada. Ela sabia que estava sendo gravada e que seria publicada. Tenho total respeito, Gabriel, à advocacia, total respeito aos profissionais de recepção, enfim. Só que ter respeito não significa ter medo. Eu não tenho medo de debater com advogado nenhum. Até porque, se eu estou fazendo esse trabalho, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Né? Ela preferiu ajuizar, aliás, marcar o encontro então, com o consumidor nos tribunais,
e tá tudo certo, a gente vai. Eu só acho que um advogado que também esteja pensando no seu cliente e não apenas em receber honorário, esse advogado tem que fazer um juízo de viabilidades. Se está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, há rescisão. O contrato está em desacordo, que o contrato não fala nos valores específicos do serviço utilizado. Se a própria advogada sabe que levar isso para a justiça vai custar muito mais para os, como que posso falar, clientes dela, né, que é a autoescola, e vai custar para os cofres públicos, vai custar dinheiro para a audiência, ela poderia incentivar a autoescola a fazer este acordo aqui com o consumidor que só está querendo o direito dele. E aí, eu vou deixar o número, a edição vai deixar o número aqui, abaixo, que é auto do processo que envolve a autoescola sistema do reportagem. Certo. Vocês conseguiram ouvir? Consegui ouvir bem. Certo. Essa só é porque eu coloquei para o senhor, quando eu falo que o senhor coloca que a advogada, em vez dela tentar uma tratativa ali, né, uma mediação junto à autoescola, de falar para o cliente dela para tentar um acordo, ela prefere onerar o cliente e onerar o Poder Judiciário. Isso, eu não disse isso, a senhora conseguiu ouvir, eu não disse isso. Eu disse que eu dei uma opinião exaltando o exercício da advocacia, dizendo que eu acho muito importante o exercício da advocacia, e eu dei a minha opinião como jornalista, que também posso dar, acerca do que eu acho que é melhor. Porque, de fato, Excelência, eu acho que é melhor. Nós estamos em uma sociedade que é muito melhor as composições privadas, nós temos que evoluir para essa civilização. É muito melhor nós conseguirmos acordos entre particulares do que precisarmos de ir ao Poder Judiciário, que já se encontra, como que é a palavra? Abarrotado. Eu não queria usar essa linguagem mais chula, mas já está abarrotado os processos. Eu acho que se a gente puder incentivar os acordos, incentivar as composições civis dos litígios, eu acho que é um caminho para a modernidade. E não só eu acho assim, a estrutura do judiciário brasileiro também acha. Os tribunais, eles têm incentivado as composições. Que foram criados os juizados especiais, inclusive. Exatamente. E por isso que a gente tem essa primeira audiência de acordo. Por isso, eu passo a palavra, então, para o senhor. O senhor tem alguma proposta de acordo? Não tenho. Ok. Doutor Jefferson e doutor Michael e doutor Rodrigo, alguma proposta de acordo? Tem proposta de acordo. Excelência, pela ordem, inclusive, se vocês me permitem, rapidamente mesmo, só aproveitar para demonstrar que essa conduta do réu, ela demonstra e só reforça aquilo que a gente já veio falando desde o inicial, que é uma conduta altamente beligerante. Doutor, na verdade, ele não opta por nenhuma resolução consensual dos conflitos, né? E lembrar que de nenhum direito é absoluto. Eu não vou deixar, certo, eu não vou dar a palavra para o senhor, porque o senhor está dando o senhor está querendo fazer uma ressalva das falas do réu. Se o senhor quiser fazer perguntas ao réu objetivas, eu passo a palavra para o senhor, mas não para o senhor fazer alegações, ok? Sim, como ele já fez, inclusive, das respostas deles. Mas ok, só queria lembrar que nenhum direito absoluto e nem o direito de liberdade de expressão, e vale para as plataformas que estão aqui também. Eu acho que os tribunais superiores no Brasil, eles têm tido capitaneando uma função muito importante nesse sentido, de lembrar que, por um lado, as redes sociais deram vozes a muitos até então, pessoas não só inexpressivas, mas que não tinham voz, mas que, por outro lado, as falas também têm consequências e, no caso de haver consequências criminais ou não, elas serão responsabilizadas e o Poder Judiciário tem sido firme nesse sentido. Sim, exatamente. Mas, Excelência, eu gostaria até da senhora mediar, porque aqui não é um palanque para que um coloque o seu posicionamento ou outro. Nós somos profissionais, advogados, a doutora aqui, para cada um exercer o seu livre direito de profissão. Então, para que a gente evite que a audiência vire um tumulto, para que cada um coloque o seu entendimento pessoal ou profissional, que a gente siga de uma forma cordial entre os colegas e que um advogado não queira ensinar o outro, que é o julgado dos
tribunais superiores ou não. Se o senhor estiver falando comigo, eu vou usar da palavra pela ordem, não me dirigir a palavra ao senhor, disse as plataformas que estão aqui, não disse aos colegas e nem aos prepostos. Estou me referindo às pessoas jurídicas que representam as plataformas. Nesse aspecto eu tenho bastante segurança do que eu estou falando, não tem problema nenhum com isso, porque nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande, de achar que todo direito absoluto é o direito de exercer a liberdade. Eu tenho que exercer a minha liberdade profissional com responsabilidade. E no meu caso, eu tenho certeza que eu estou fazendo isso e eu não admito acusações no sentido contrário. Doutores, eu vou cortar a palavra dos senhores, porque a gente já vai compartilhar a ata. A gente já vai compartilhar a ata. Como vai ter algum requerimento na audiência de hoje? Porque a gente vai ter uma segunda audiência para oitiva de testemunhas da parte promovente. Certo. Pois bem, depois de uma série de conteúdos informativos, tanto jurídicos quanto jornalísticos, entendemos mais uma vez a importância da defesa do consumidor. E eu quero encerrar dizendo que quem é contra a ronda do consumidor, boa gente não é, como sempre dizemos, como o Brasil tem dito, e que Minas Gerais pode dormir tranquila, porque eu e a minha equipe continuamos trabalhando. Processo, a gente defende no judiciário, o judiciário entende que jornalismo não pode ser censurado, que a ronda do consumidor é lícita, e a gente avança com mais força ainda. De Minas Gerais, Ben Mendes para a ronda do consumidor.